Bom, boa tarde, pessoal. Sou Matheus Lourenço, eu atuo na Black Rocks, que é um hub de inovação preto, que conecta empreendedores a capital oportunidades no ecossistema das startups. Nossa missão é promover no ecossistema empreendedores brasileiros pretos e o aumento da diversidade racial através das soluções escaláveis e rentáveis. Para tanto, nós trazemos temas que fazem ou precisam fazer parte do cotidiano dos nossos parceiros, que são os empreendedores pretos. E o assunto dessa vez é afrofuturismo. E estamos com dois caras super fera para debater sobre esse tema. E lembrando que esse tema sobre afrofuturismo, por mais que tenha o nome afro junto, é um tema para todos, né? Então, vamos lá. Agora que eu já me apresentei, Lucas e Douglas, por gentileza, se apresentam. Olá pessoal, meu nome é Lucas Reis, eu sou fundador da Zygon, que é uma empresa especializada em análise de dados e marketing digital. Também sou fundador da Black AdNet, que é uma ad network, ou seja, uma rede de publicidade de publishers negros. Além disso, hoje eu faço parte do conselho do IAB Brasil e a presidência da Associação Baiana do Mercado Publicitário. Tenho um pezinho também na academia, completei meu doutorado em 2018. E desde então eu sigo pesquisando a difusão da informação online e para mim assim uma visão de afrofuturismo é a única visão possível de futuro para um país como o Brasil, né, que tem todo o seu passado com o apagamento do protagonismo negro. Então vai ser muito bom discutir aqui com essas feras sobre esse tema, tá? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Douglas, sou ilustrador, artista visual. Nesse ano, na verdade, fundei o estúdio Darkstream, que é uma casa multidisciplinar de arte, muito na tentativa de colocar as coisas que eu considero corretas e éticas no mercado de ilustração em prática, abrindo vagas de emprego, postos de trabalho e várias outras metodologias para conseguir criar um ambiente estável e previsível para os colaboradores, para os funcionários e também para os clientes, coisas que eu não vejo no mercado, especialmente no ramo de atuação de publicidade, que é extremamente pejotizado e com pouca rotina pré-estabelecida por parte das empresas. Então, a Darkstream surge muito nesse ímpeto de tornar o ambiente mais formal no bom sentido da coisa, de prover um pouco de estabilidade e qualidade de vida para as pessoas em volta, e também com bastante foco em empregar mulheres pretas, que é algo que eu senti muita falta na minha carreira como freela. Em vários projetos dos mais diversos tamanhos e projetos grandes, com clientes grandes que eu participei, nunca dividi desenho com uma mina preta, é sempre uns caras brancos e etc. E também surge muito nessa iniciativa de propor outro modelo, no final das contas, propor outro modelo de trabalho para uma área que é muito importante, uma área que é rentável, uma área que pode ser melhor administrada, para que várias mudanças que eu considero importantes aconteçam. E eu acho que passa pelo afrofuturismo, que passa por uma outra perspectiva de tentar enxergar a vida e o trabalho como uma plataforma para prover uma qualidade de vida diferente para as pessoas ali envolvidas, ao invés de você, por exemplo, só trabalhar, só viver pelo trabalho e explorar outras formas de atividade e uma empresa preocupada com outras formas. E acho que ao longo da conversa a gente vai conversar como isso passa por questões estatais, questões de financiamento, questões de filosofia, questões de conhecimento, questões acadêmicas, que são bastante importantes para desenvolver esses outros tipos de método e conhecimento para serem colocados em prática no mundo do mercado de trabalho, né, afinal de contas. Legal, legal, Douglas. Legal, Lucas. Muito obrigado. E para a gente dar start nesse assunto, eu já tenho uma perguntinha para vocês. O afrofuturismo já é um conceito bem difundido na cultura e na arte brasileira. E como vocês enxergam o afrofuturismo, inovação e na tecnologia? Eu acho que, vou começar respondendo essa, eu acho que a gente tem uma agenda a cumprir, assim, a Black Rocks ela é bem ativa nisso. A gente tem, no mercado global e no brasileiro não é diferente, a liderança da inovação tecnológica ainda é ocupada por pessoas brancas, geralmente homens, de classe média alta, então isso fica dentro de um núcleo. Como boa parte dessa inovação é financiada com investimento de risco, com venture capital, e na real você consegue venture capital por relacionamento, fica todo mundo
emprestando e comprando empresas que já conhecem ou de alguém que conhece alguém que conhece alguém. Então, tem um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. A parte artística está muito à frente, apesar de também ter muito a evoluir, mas na área de inovação a gente tem muito o que correr. Acho que tem boas iniciativas, tanto da sociedade civil, como BlackRock, quanto de governo. A gente tem um novo governo federal se iniciando, quanto de empresas que têm sua área de corporate innovation também buscando envolver startups que sejam lideradas por pessoas negras. Mas há muito espaço, sim, para a gente se desenvolver. O ecossistema de inovação brasileiro hoje, ele não parece o Brasil. Poderia estar na Califórnia ou poderia estar em Londres, porque são pessoas de olhos claros, cabelos claros, pele clara, que usam vários termos em inglês, um sotaque muito específico ali da região da Faria Lima de São Paulo. Então, a gente tem muito para se desenvolver, sim. Eu fico feliz de poder ajudar nesse processo. Eu acho que isso até se relaciona com o que o Matheus falou logo na abertura, de afrofuturismo não é questão só para pessoas negras, porque justamente esses gerentes, essas pessoas que têm um pouco mais de poder, tanto simbólico, quanto monetário, quanto de conexões e vários outros meios, precisam também procurar outras perspectivas, justamente, e às vezes essas outras perspectivas, você não é capaz de executar elas sozinho. Acho que em arte isso é mais claro, então vou usar como exemplo de, às vezes, para executar um projeto em um estilo específico, você precisa de outros tipos de artista, porque você simplesmente não é capaz de executar aquilo naquela estética. E isso é muito claro, porque você tenta sentar e desenhar e não sai daquele jeito, sai do jeito que você aprendeu a fazer. Então, outras áreas, as pessoas tendem a ter esses mesmos vícios, essas mesmas manias, e talvez seja um pouco mais difícil de reconhecer isso. Mas, uma vez reconhecendo que a sua experiência de vida é única, e aí você começa a entender que talvez você precise não só, de repente, começar a financiar empresas negras, mas também ter amigos, sair para jantar com essa galera, levar em festivais e olhar no restaurante que você vai e perceber que essas pessoas não estão lá ou que estão só trabalhando nesse lugar. E isso faz com que enriqueça a sua visão de mundo, pensando justamente nesses homens brancos e etc., que detêm essa capacidade de uma mudança mais rápida se vier com essa postura. Então, olhar para essas novas formas de pensamento, como é o afrofuturismo, e não pensar como eu posso fazer, mas quem eu posso chamar para fazer isso comigo e para quem eu posso entregar esse tipo de projeto que executaria melhor do que eu. Eu acho que não tem nenhum problema a gente começar a assumir nossas limitações e entender, bom, isso aqui eu não consigo fazer, mas eu consigo ajudar, seja financiando, seja apresentando conexões, e aí que entra a BlackRock, por exemplo, de fazer todo esse mapeamento e conectar as pessoas para que os projetos vão para frente. E acho que isso é muito intrínseco da comunidade negra, né? Porque acho que uma das primeiras diferenças quando a gente pensa de por que tem um passado pela frente é que entre as comunidades negras é muito comum, quando uma pessoa tem alguma ascensão econômica e social, ela já tem que levar uns 5 ou 6 juntos, redistribuindo renda, às vezes pagando uma conta de energia, uma conta de luz, financiando a primeira pessoa que está na faculdade morando numa cidade fora e precisa pagar aluguel, etc. Então, entre a gente, acaba sendo muito comum, pela necessidade, essa ajuda mútua e acaba gerando outras formas de economia doméstica mesmo, em que o que você ganha não serve só para você. Por isso que muitos empreendedores negros têm dificuldade, porque não é só você tirar seu prolabore e o resto você reinveste na empresa. Você tira seu prolabore e tem que ajudar uma galera, e aí como é que você investe na sua empresa sem contato, sem um financiamento, né? Então, acho que essa questão que você trouxe tem muito a ver com o passado de repente, o Brasil começar a revisitar a sua história mesmo, e entender as bases da fundação do país mesmo. Porque ela é muito baseada no pedreiro, que às vezes tem tanto conhecimento quanto o engenheiro, mas o cara é semi-analfabeto, sei lá. Mas daí tem uma comunidade em volta, sempre ali os 5, 6 caras que constroem um sobrado em 2, 3 meses, e depois já entra pintor e a galera de piso e tal. Então são outros conhecimentos, para não dizer dos personagens históricos e tudo que está na bibliografia, coisas do cotidiano mesmo que a gente deixa passar batido e que são outras formas de desenvolver e criar projetos e etc. Né? Para agregar mais um ponto, assim, a sua fala foi muito boa, Douglas, e me lembrou de um argumento que eu tenho usado muito nos ambientes de decisão mesmo, de que
a diversidade ela não é só uma questão civilizatória, é também, mas é uma questão de pragmatismo empresarial. Conheço algumas pessoas que dizem com orgulho, assim, eu só contrato quem trabalha no INSPER, quem se formou no INSPER. É uma faculdade que custa R$ 5.000 por mês em São Paulo. Assim. E essa mesma pessoa depois diz, eu não consigo contratar as pessoas para as vagas que eu tenho. Mas você acha realmente que o único lugar que forma boas pessoas no Brasil é o INSPER, é a FGV? Você não deveria vencer o seu preconceito com outras universidades, tanto da própria São Paulo como do resto do Brasil. Se você acha que a única pessoa que pode ser um gerente ou uma gerente é um homem branco que tenha passado pelo ISP e feito MBA em Stanford, realmente você está tendo que contratar num nicho muito específico e no nicho que está todo mundo tentando contratar. Aí é a lei básica de mercado, né? Se tem muita gente procurando e pouca oferta, o preço sobe e fica difícil, né? Mas a partir do momento que você abre o seu olhar, tenta vencer os seus preconceitos e enxerga que uma mulher negra pode ser a CTO, que um homem ou uma mulher trans pode ser a PO de um projeto ou qualquer coisa parecida, você até estrategicamente vence uma barreira para desenvolvimento da inovação, que é a barreira da expertise, de gente, né? Você precisa ter gente. E se a gente enxergar que as únicas pessoas que podem ocupar esses espaços são de um estereótipo específico, isso é ruim para que a própria inovação possa se desenvolver. E aí você cria um gargalo. Há uns 2 ou 3 anos teve uma crise de imagem para a Nubank, porque a fundadora, né, que é a CEO, ela falou que não contratava pessoas negras porque ela não encontrava pessoas negras capacitadas para as vagas de trabalho. Eu acho que ela reagiu super bem, porque depois a Nubank lançou várias iniciativas e tal, acho bacana. Mas o olhar, assim, eu nunca encontrei um nigeriano na vida, eu nunca encontrei um indiano na vida. Mas não é porque não existem vários, né? Tem mais de 1 bilhão de indianos no mundo. Eu nunca fui procurar, né? Então, quando ela diz que não tem pessoas negras capacitadas, na real, é porque não foi procurar. É porque está abrindo vaga, pedindo indicação para as mesmas pessoas, contratando os mesmos recrutadores que vão nas mesmas universidades buscar pessoas que são muito parecidas, assim. Então, é uma questão de estratégia de negócio mesmo, você ter esse olhar mais diverso e inclusivo para que você possa trazer talentos que os outros não estão trazendo. E tem a questão também de olhar para a empresa e ver qual a capacidade dela de nutrir talentos. Que é muito importante você pensar isso, porque se você tem uma empresa que só tem capacidade de pegar talentos já formados e lapidados e, beleza, trabalhar em cima deles, então a pessoa vai chegar, mesmo júnior, mas um júnior já formado, com experiência lá, ok, disso ele vai para pleno e para sênior, e você tem um turnaround de, sei lá, 2 anos e meio, que é mais ou menos o padrão na área que a gente está falando, a sua empresa precisa ter uma capacidade de criar talentos próprios. É algo que a gente poderia aprender muito, por exemplo, com a Pixar, que com certeza tem todos esses problemas que você falou, mas tem um parque interno muito bom para formar animadores novos. Isso é a herança da Disney. Por exemplo, o Tim Burton é fruto disso, né? Pega a galera que não fazia faculdade nem nada, bota eles para aprender a animar, e disso sai tipo, vários diretores excelentes, com visões de mundo muito específicas, porque não se enquadram no padrão do que você já tem dentro da sua empresa. Então, às vezes, vale, na hora de olhar, de repente, o mesmo fluxo de caixa da empresa e tal, quanto que você investe nos seus funcionários para a capacitação. E aí, volta numa questão que eu já trouxe aqui, da quantidade de trabalho. Tipo, quanto de trabalho seus funcionários têm para que eles consigam fazer uma faculdade paralelamente, um mestrado, uma pós ou algum curso livre mesmo. E aí, acho que é nisso que entra o papel das pessoas não negras na questão de afrofuturismo, de você poder nutrir esses talentos e começa procurando de outras fontes que você não considerou eventualmente, e porque eu acho que uma das propostas do afrofuturismo é trazer uma outra percepção sobre a realidade brasileira. Então, nisso para onde é que eu tenho que olhar para enxergar isso que eu não estava vendo até agora. Então, seja de um ponto de vista histórico, mais acadêmico, seja de um ponto de vista contextual, de olhar para a sua cidade e começar a ver estudos demográficos sobre a sua cidade, sobre onde você mora, onde que pessoas negras moram, redistribuição de onde passa mais ônibus, de batida policial e todas essas coisas, você começa a prestar mais atenção no seu próprio contexto e, de repente, disso mesmo você já tira uma ideia de como você pode impactar primeiro o seu contexto e depois virar uma unicórnio ou qualquer outra coisa da vida. Porque se a gente ir trazendo de novo um pouco para a arte, a gente passa por esse problema de muita gente olhando para as mesmas fontes de referência, que às vezes é um Pinterest, um Google, mas ninguém tira a foto da rua de casa para desenhar uma casa. E, aquela casa não tem no Google, porque é uma rua pouco movimentada. Então, se você começa a olhar mais ao seu redor e ver qual realmente um problema que me incomoda, eu poderia
resolver com tecnologia, também você vai perceber que tem outras pessoas mais diversas já em volta, passando provavelmente por esse mesmo problema, né? Pensando no problema físico, material, geográfico ali, ou mesmo um problema que tem a ver com tecnologia, mas que é muito a ver com a forma que aquela tecnologia é usada naquele meio. Na reunião que a gente teve essa semana, se falou muito sobre como a gente costuma hackear as tecnologias e usar das nossas próprias formas, né? Então, de repente, a grande ideia pode ser só um grupo no WhatsApp. Aquilo vai resolver um problema muito da hora de quem está cuidando do que em tal horário numa horta comunitária. Então, tem várias outras coisas que a gente pode começar a olhar, justamente de várias outras pessoas já tentando fazer muita coisa, de repente sem esse suporte de tecnologia, e que também pode ser rentável, que a gente não pode perder o foco disso, né? Mas coisas que entender que essas ideias que a gente tem, por mais simples que pareçam, também são valiosas, e entra no tópico da gente começar a poder valorizar o nosso próprio trabalho e entender que esse outro processo, essa outra vivência também tem um valor agregado, justamente porque isso que essas pessoas formadas em determinados lugares não vão ter, não vão ter passado pelos meus problemas, então é quase impossível que elas apresentem soluções para isso, né, sem ter tomado conhecimento antes. E pensando nesse contexto social e geográfico que você citou, Douglas, o Lucas também trouxe que esses temas eles ficam muito concentrados nos polos, nos centros comerciais. E como que a gente pode descentralizar esses temas e levar eles para as demais regiões e até para as demais classes sociais? Estado, para mim, eu acho que essa pergunta aí entra no que para mim começa, do meu ponto de vista, e, claro, ideológico, etc., estamos aqui para discutir, é intervenção estatal, é financiamento estatal para descentralizar o Brasil de São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que principalmente São Paulo. Acho que a internet já ajuda um pouco, mas, por exemplo, eu de Curitiba já sinto dificuldade em furar a bolha de São Paulo das pessoas com quem eu gostaria de trabalhar, porque o presencial ainda vale muito mais, assim, a pessoa que você de repente foi tomar um café, foi almoçar, foi para balada ou qualquer coisa, ela é muito mais valorosa de um e-mail que você recebeu de uma pessoa ofertando seu serviço. Eu mesmo agora começando a contratar pessoas, já fico tipo, pô, se tivesse saído com essa pessoa, descoberto que ela que as ideias batem, que ela está no mesmo fluxo, talvez o trabalho dela pudesse ser até pior. E eu contrataria porque eu sei que teria uma troca legal. Então, a nível do Brasil, que é um país continental, para que a gente conseguisse primeiro desenvolver outras capitais e depois começar a pensar em interior e etc., para mim, passa pela questão de financiamento estatal, que seria montantes absurdos de dinheiro. E aí tem toda a ver também como o afrofuturismo poderia ser um programa político mesmo, de revisionismo histórico, de várias outras questões, de tentar diminuir as desigualdades sociais, e que é um assunto que de fato incomoda, porque parece que uma galera vai ficar pobre para outra ficar rica, mas eu imagino que se a gente conseguisse, acho que o Brasil ele acaba desperdiçando muito talento, né? Então, olhando para os meus vizinhos, para o meu pai, essa galera, uma galera que sabe arrumar um ventilador, sabe fazer uma máquina, sabe fazer um monte de coisa, e se eu converso com a pessoa, tipo, eu queria ter estudado, mas não tive oportunidade, etc. Então, acho que passa por aí para descentralizar, para que essa galera possa realmente ir pensando até num viés capitalista de como que a gente pode tirar mais lucro dessa pessoa, né? Como que ela pode ser mais lucrativa para o sistema, porque uma pessoa fazendo um trabalho facilmente automatizado ou não tendo acesso a fazer aquilo que ela gostaria, ela está rendendo muito menos do que ela gostaria. Isso ainda é uma perspectiva capitalista de se pensar. Eu concordo que a participação estatal ela é bem importante. Eu diria que tem uma questão também de mentalidade, de visão, de cultura. Se a gente olhar como as cadeias globais se organizaram nos últimos 30, 40 anos, elas se organizaram de forma descentralizada. A gente teve um problema na pandemia porque se percebeu que era descentralizado pelo no mútil, né? Porque a China era fundamental. Mas a ideia eu faço uma parte nos Estados Unidos, outra parte na China, outra parte na África do Sul, outra parte no Brasil e tal. Então, quando a gente pensa global, se pensa de uma forma descentralizada. A minha percepção é de que a estruturação da inovação no Brasil, ela não segue esse conceito aí de Manuel Castells de empresa em rede, né? É tudo muito centralizado, eu acho que é mais por hábito, assim, se parar para perguntar por quê, a pessoa não vai nem saber por quê. Em vários momentos eu já ouvi de pessoas que têm empresas em São Paulo, de base tecnológica, elas dizerem que pensam em ter um polo no interior de São Paulo, um polo no Nordeste. Por quê?
Porque o custo do aluguel do metro quadrado na Faria Lima é R$ 300, 1 metro quadrado. Ou seja, se você tiver uma sala de 10 metros quadrados, é R$ 3.000 por mês. 10 metros quadrados não cabe ninguém. Então, você vai pegar uma sala de 100 metros quadrados, são R$ 30.000 só de aluguel. É óbvio que tem lugares mais baratos em São Paulo, mas se você vai para Paulista, é R$ 120 o metro quadrado. Então, espaço é caro em São Paulo, mão de obra é cara em São Paulo, porque São Paulo concentra 6% da população e 20% do PIB. Então, você tem aí uma desigualdade bastante relevante. Então, a mão de obra é mais cara em São Paulo. Então, racionalmente, eu ouço as pessoas falarem, eu queria estar fora, mas falta um estalo. Esse estalo poderia vir do Estado? Poderia. Esse estalo pode vir da sociedade civil? Pode vir. Acho que o Estado tem mais potência, né, de fazer isso, inclusive de ajudar a direcionar para resolver problemas históricos do Brasil, né? Porque acho que naturalmente a iniciativa privada ou iria para o interior de São Paulo ou iria para o sul do Brasil. E não iria para Manaus, não iria para o Acre, para Rio Branco e tal. Então, talvez a participação do Estado traga esse olhar também. E, de novo, se você faz inovação com 6% da população brasileira, você está deixando 94% da população de fora. Então, é muita gente que poderia estar participando da inovação e inovação é resolver problema, não é genialidade. Não é um gêniozinho que fica no escritório. É você estar vivendo com as pessoas e vendo, uau, isso é um problema e pode ser resolvido com tecnologia, com metodologia e etc. Então, quanto mais repertório, quanto mais vivência, melhor, né? Tanto que na África, hoje você tem muita inovação ligada a mobile, porque você tem muitos problemas que só existem na África e aí você tem africanos resolvendo problemas da África, né? O Vale do Silício não resolve esses problemas. Então, você tem no Quênia uma base de startups muito grande, você tem na Nigéria também, enfim. Então, eu acho que o Estado é importante, mas acho que o Estado aí é um indutor e não necessariamente alguém que vai finalizar. E eu acho que descentralizar a inovação é fundamental para a gente até ajudar a resolver esse problema da desigualdade regional no Brasil, né? No Brasil tem muitas desigualdades de gênero, a questão étnica, tem a desigualdade regional também. O norte parece que nem é Brasil, né? A gente quando fala de Tocantins, assim, tem gente que nem sabe posicionar no mapa. Porque tem muita coisa, assim, o poder político está em Brasília, o poder econômico está em São Paulo. Sim, sim. Bom, falou tudo e eu também acho que as empresas estatais elas deveriam inovar os seus processos, né? Então, sair um pouco dessa bolha clássica, vamos se dizer, que elas fazem, querer inovar esses processos e acho que de alguma forma já agrega já nesse contexto social, ao menos. E falando sobre arte, Douglas, você ganhou o Brasil Design Award com a ilustração da capa do especial Afro Futuro para a Forbes. Conta um pouquinho para a gente sobre o processo criativo para essa arte. Para criar é um busto, né, de um cara. O primeiro ponto foi tentar fazer, apesar de ser para Forbes, foi tentar fazer o mais brasileiro possível. E ainda eu acho que ele não chega lá, mas aí entra em questões de processo mesmo, de, enfim, público e etc. Mas para essa capa foi muito esse intuito de, tipo, pede foto de um amigo, usa o cabelo de um, nariz de outro, olhar de outro. Para a iluminação foi pensado bastante na frase do Djonga, que é fogo nos racistas. Então ele tem uma iluminação quente vindo de baixo para cima, como se ele estivesse acima de um fogareiro e tudo mais. Então, e eu acho que isso tem a ver, porque para mim o afrofuturismo, e especialmente com a arte, parte muito de você valorizar a estética brasileira, que é algo que a gente renega muito. E acho que isso acaba impactando a tecnologia, porque justamente o Lucas começou falando que o que é produzido aqui de tecnologia poderia estar lá fora, porque é um pessoal específico que joga termos em inglês no meio da conversa e sem muita necessidade. Então, porque tem a questão da gente realmente não... se é brasileiro não é tão legal, ou esse filme dublado eu vou assistir legendado, eu mesmo faço isso, eu prefiro muito mais assistir legendado, porque é algo que a gente não valoriza o que é brasileiro mesmo, e eu acho que a gente precisa começar uma discussão sobre o que é brasileiro, porque tem muita coisa que é estritamente brasileira e muita coisa que a gente adapta do que é importado com muita facilidade. Então, tipo, a gente frita sushi e, tipo, tá tudo bem, a gente faz uma maluquice na pizza, a gente faz um monte de coisa que torna aquele produto que não é brasileiro, brasileiro por alguma modificação que ele passou por aqui. Eu acho que a gente tem essa dificuldade de fazer isso em outros setores. Na arte também tem vários artistas que você nem sabe se o cara é brasileiro, do jeito que ele se comporta nas redes, o tipo de coisa que ele pinta, essas coisas assim. E na tecnologia também, há várias startups que acho que escondem que são brasileiras, assim, para, de repente, conseguir financiamento em dólar e tudo mais.
Então, essa valorização da cultura, para entender, tipo, não, isso é uma estética brasileira. Eu acho que falta a gente olhar para isso e... Porque acho que o afrofuturismo, para mim, é quase uma bússola de, tipo, para onde é que o projeto de Brasil está apontando. Se está apontando para uma Califórnia que tem um certo ponto de vista higienista e outros problemas, e a gente trouxer para cá, e a identidade do mercadinho de esquina, daquele letreiro pintado à mão no muro, sabe? E todas essas coisas que a gente tem uma certa repulsa e passa... Curitiba, por exemplo, está passando por um processo muito forte de gentrificação. Desses mercadinhos agora são aqueles letreiros super bem de design, que brilharia o olho, mas, tipo, cara, às vezes era só estar escrito mercadinho Comic Sans e não tem problema, sabe? É muito do que para onde a gente está apontando e o que a gente espera conseguir com isso e do que a gente tem vergonha e por que a gente tem vergonha dessa estética, da fonte distorcida, pensando do ponto de vista estético. Tipo, às vezes é o que a tiazinha do ônibus vai ler desse jeito, e tá tudo bem, vai conversar com ela, né? Então, às vezes a gente esconde o que é nosso, e um sujeito sem identidade é muito dócil, é muito frágil, e aí acho que quando bate o medo de, será que vou ficar desempregado, será que sei lá o quê? Às vezes é quando a gente esquece o que só a gente coloca na mesa. Porque se for pegar por técnica, uma coisa que eu penso quase diariamente qual o melhor artista? Só que essa resposta não pode estar baseado no viés técnico, porque daí a resposta fica muito mais interessante. Não é o que desenha melhor, o que faz todos os estilos do mundo, essas coisas, mas qual é o melhor e por que essa pessoa é insubstituível naquilo que ela faz. E isso provavelmente vai ter muito a ver com a criação, com coisas muito específicas que só ela assistiu isso, ouviu aquilo, foi para tal rolê e daquilo tirou uma conclusão muito específica, que é o ponto de vista dela para o mundo. Então, acho que enquanto brasileiro, independente da etnia, a gente não pode esquecer disso, porque, querendo ou não, o branco brasileiro, lá fora, ele ainda é latino. E quando a gente começa a esquecer isso, é uma falsa hipocrisia que a gente traz de, cara, talvez isso funcione nesse bairro, mas para onde você está querendo chegar, se você trouxesse sua própria bagagem, isso seria muito mais valioso, né? Tanto que profissionais brasileiros, acho que têm destaque lá fora, conseguiram entender isso de uma forma ou de outra, e levam muito valor por serem brasileiros, pela cultura que a gente tem e realmente se orgulhar, reconhecer que tem vários problemas históricos, vários problemas atuais, várias coisas que a gente faz de errado, e é uma cultura muito machista, uma cultura muito misógina, mas olhar isso e começar a pensar como que a gente resolve isso para poder aproveitar o que é bom e não só ter vergonha ou enterrar. Nesse ponto que eu acho que entra a arte, que ela por ser estritamente visual, essas coisas ficam mais claras. É a diferença do cara estar pintando um viking e começar a pintar o carroceiro que passa na rua dele, que é muito mais maneiro, se você parar para pensar, porque não tem, se pesquisar viking, tem o tiozinho que passa recolhendo a reciclável. Não tem, para você colocar um design nisso e transformar ele num personagem, contar uma história sobre ele, e ele pode ter superpoder, seja lá o que for, tipo, aí uma ideia que nunca foi feita. Queria acrescentar aqui, não sei se tem tempo. O que você falou me lembrou várias coisas. Assim, primeiro, a frase, acho que é de aqueles Nelson Rodrigues, né, do nosso espírito de vira-lata. Né? O brasileiro ainda é provinciano, ainda acha que o que é bom vem da metrópole. E isso não é verdade. Assim, trazendo alguns casos. Eu tenho um amigo pessoal, que ele é americano e diretor do Google para a América Latina. Uma vez eu levei ele para Salvador e ele ficou encantado com um carrinho de café. Não sei se tem isso em Brasília, assim, mas em Salvador é bem comum, nos pontos de táxi, você ter... O cara monta um carrinho mesmo, assim, que ele bota várias garrafas térmicas de café e ele passa o dia ali vendendo café. É uma estética específica daquilo dali. O cara ficou apaixonado por isso. Por exemplo, tem um outro amigo, que é um cara branco, tal, baiano e tal. Ele criou uma marca chamada Cariúma, que todo o lifestyle, o estilo da marca é a estética do Rio de Janeiro. Essa empresa está no Brasil? Não, essa empresa está em Singapura. Ela vende para os Estados Unidos esse conceito brasileiro. Inclusive, uma das ações de marketing foi criar em Nova York uma pop-up store, né, uma loja passageira, que era um boteco carioca. Era aquele botecão mesmo, assim, sabe? Só que quando é assim, quando é em Nova York, é chique. Ou esse cara venceu os nossos preconceitos e falou, isso aqui, americano vai gostar, que foi o que a Havaianas fez, né? Quando eu era pequeno, a Havaianas era chinelo, se não era de pobre, mas não era aquele chinelo que você tinha orgulho de usar. Hoje, quando você viaja, as pessoas falam, você traz uma Havaianas para mim, porque é muito caro lá e tal. Acho que Alpargatas é um case de ter feito isso.
muito bem. E eu percebo muito assim, né? Eu tenho uma vida em que eu consegui ascender socialmente. Então, em alguns momentos eu saio com meus pais e a gente vai num restaurante chique. E minha mãe olha assim, me serviram numa tábua de carne, estão servindo isso numa cesta. Aquilo dali está sem reboco, assim, porque o restaurante chique, especialmente em São Paulo, é um restaurante com tudo aquilo que eu fui ensinado a achar feio, né? Assim, não, você não vai servir a visita com uma panela na mesa. Você tem que botar no refratário, né? E aí você vai para o restaurante, o cara te serve numa panela. Porque o cara ressignificou e aquilo, ao invés de tirar valor, agrega valor. Então tem muita coisa que eu acredito que a gente pode fazer com as nossas raízes, e esse olhar ancestral, esse olhar que eu acho que também tem que ser afrocentrado no Brasil. Não unicamente, a gente também tem que falar dos povos indígenas, né, que é realmente quem começou a colonizar o Brasil, né? Os portugueses invadiram, né? Os povos indígenas já estavam criando seus espaços aqui. A gente tem que resgatar isso, porque senão a gente vai sempre concorrer perdendo, né? Porque se eu for concorrer nas regras da Califórnia, eu vou perder, óbvio. Os caras têm financiamento em dólar, juro muito mais baixo, uma montanha de dinheiro, eu vou perder. Mas se eu crio um mercado que é com regras que só tem no Brasil, aí o cara vem para cá, né? Que é o que a gente estava falando que a Ásia de alguma forma fez. Você tem ali na Coreia e na China, especialmente, polos de tecnologia com regras que são de lá, com lógicas que são de lá. E aí os caras passam a conseguir concorrer e não perder sempre, né? Assim, às vezes ganha, às vezes perde, como toda concorrência. Mas olhando para a gente, olhar as nossas raízes, enxergar isso como algo que agrega valor e passar a criar campeonatos com as nossas regras, é melhor para a gente conseguir competir globalmente, né? Sim, sim. E aproveitando esse assunto de ancestralidade e raízes, Lucas, você tem um artigo, né, que você faz um paralelo sobre o filme Pantera Negra, Wakanda para Sempre, com o afrofuturismo. Você poderia elucidar a sua análise e suas conclusões sobre esse artigo? Posso? Esse artigo até escrevi a pedido da própria Disney. Ah, o Wakanda, né? Aquilo ali é um exemplo de afrofuturismo mesmo, né? Assim, o que é o afrofuturismo? É você conseguir pensar o futuro a partir do protagonismo negro e tendo uma estética e uma forma de pensar afrocentrada. Afrocentrada significa pessoas negras pensando isso. Ao invés de nós sermos coadjuvantes ou de sequer participarmos das discussões, a gente liderar as discussões e fazer algo com a nossa cara. Pantera Negra é um exemplo disso, né? O Wakanda é um reino liderado por pessoas negras de altíssima tecnologia e tudo mais. O que eu faço ali, naquele artigo, é fazer um paralelo, por exemplo, com a tecnologia Bluetooth. A tecnologia Bluetooth se chama Bluetooth porque quem criou foi um cara da região nórdica, e dentro da mitologia nórdica existe um deus do dente azul que foi quem unificou as vilas, né, os diferentes povos da região nórdica. Então, como o Deus Dente Azul unificou os povos e a tecnologia Bluetooth unifica os aparelhos, ele deu o nome de Bluetooth, Dente Azul. Inclusive, o símbolo do Bluetooth, aquele P, é a união dos símbolos das runas desse Deus, certo? Isso é mitologia branca, isso é o cara usar as raízes para criar algo e criar um storytelling que agrega muito valor, né? Quando você apresenta dessa maneira, isso agrega muito valor, não é só a tecnologia em si, você acrescenta nisso. Citei alguns nomes de elementos da tabela periódica que também fazem menção à mitologia grega e tal. E aí a gente deveria usar mais a nossa mitologia, né? Assim, a gente contar mais o storytelling. Eu estou numa discussão com meu sócio sobre relacionar Exu e o Chat GPT, né? Porque o Exu é o mensageiro, é o cara que conecta os mundos, que traz as informações para você. Então, como é que a gente pode trabalhar nisso e usar a inteligência artificial a partir daqui, a partir assim, da lógica de Exu? Então, por que eu estou fazendo isso? É porque eu estou viajando? Não, eu sou empresário. É porque se eu conseguir pensar pela lógica de Exu, eu estou pensando de uma forma diferente do que o cara lá em Nova York está pensando. E aí eu tenho chance. Porque se eu for disputar na mão com ele, eu vou perder. Óbvio, o cara já está na frente, o cara já tem estrutura e tal. O país dele é muito mais avançado que o meu. Mas se eu for por uma outra linha, como, por exemplo, pensar como é que a mitologia dos povos Yorubá podem me ajudar, eu tenho um diferencial competitivo. Então, a ideia é justamente essa, que conecta com a conversa que o Douglas trouxe. Assim, eu consegui pensar, olhar para as minhas raízes, enxergar valor nisso e fazer, a partir disso, algo que me diferencie no mercado, que diferencie a minha inovação e tudo mais. Então, é muito isso, né?
Eu acho que bastante disso tá, pelo menos enquanto você falava, veio a questão de enxergar o extraordinário no cotidiano. Porque o que é ordinário pra gente, às vezes um conhecimento que eu, qualquer pessoa que tem, que pra você é super óbvio, um rolê que você pensa todo dia, você fala isso, apresenta isso pra alguém numa cadência que a outra pessoa vai entender, tipo, cara, não pensava assim, não tinha como eu pensar assim. Então, e acho que isso parte também do indivíduo, pelo menos para mim, de muito pensar questão de autoestima, de como você se enxerga e de acreditar que o seu ponto de vista pode de alguma forma contribuir para as discussões que estão acontecendo. Até a palestra dada antes, o cara falou: se você é júnior e discorda do sênior, fala. Eu acho que passa um pouco por isso, né? Quando você lê que o ambiente é propício para ouvir suas ideias, que não seja de uma forma extremamente impositiva, passa em você acreditar em você, no seu indivíduo, saber do que você é constituído e fornecer isso de insumo para os ambientes que você está, em especial, eu acho que o ambiente profissional, que é onde, de novo, pode trazer seu diferencial, pode também reconhecer suas limitações, como eu disse antes, e perceber, agora eu preciso de alguém que pense diferente de mim para discordar de mim nesse projeto, para trazer um outro ponto de vista e etc. Então, acho que tem muito a ver de realmente pensar você no mundo e o que você pode agregar, mas sem aquele peso de preciso ser o próximo Einstein. Não, o que é ordinário da minha vida que de tão ordinário que eu nem presto atenção, de algo que eu faço, de algo que eu já solucionei para mim e é isso, e eu posso tentar, ou pelo menos ajudar as pessoas próximas, ou realmente virar uma startup ou algo maior. E eu acho que nem tudo precisa ser uma startup também, acho que às vezes é só a maneira como você começa a lidar com o seu prédio, a maneira que você começa a lidar com a sua rua, com a sua política local ali, já vai resolver um monte de coisa. Então, também não precisa ter uma cabeça 100% megalomaníaca de vou ser o unicórnio daqui a um ano porque eu percebi que eu amarro o lixo desse jeito. Acho que também não necessariamente por aí, que aí coloca muito peso em cima e talvez isso também atrapalhe você a executar essa ideia da forma que ela melhor poderia ter sido executada, né? Eu queria agregar, sempre voltar um pouco para conceito. Assim, quando a gente fala inovação, às vezes se associa demais à tecnologia, e nem sempre inovação está associada à tecnologia. E quando a gente vem para esse mundo nosso, que aí vai para a startup, tem muito esse pensamento de que só vale a pena se fosse se tornar uma empresa de $1 bilhão, e isso acaba afastando as pessoas, né? Porque quando você vê que o objetivo está muito longe, isso diminui a sua vontade de fazer, diminui o seu incentivo. Então, uma das coisas que se discutiu num evento bastante grande que acontece nos Estados Unidos, que é o SXSW, é o chamado fim da mentalidade bilionária, né? Eu acho que eles discutirem isso hoje, eles estão atrás, porque eu acho que a gente nunca teve a mentalidade bilionária e tem um ponto positivo nisso. Porque ao invés de você fazer empresas como se você estivesse cozinhando uma batata que está na sua mão e você precisa passar logo, porque na real, uma cadeira, né, toda aquela esteira de pré-seed, seed, série A, série B, série C, IPO, é você passando para frente algo que lá no futuro talvez dê resultado, né? Mas se não der resultado, o problema é de outro. É você sair disso e criar uma empresa que seja sólida, uma empresa que funcione. Numa das idas minhas para os Estados Unidos, eu estava conversando com outro empreendedor, e aí o cara fez uma captação e tinha 1 ano e meio para dar resultado. E eu falei, eu tinha um dia, porque eu não tinha captação. Eu tinha que dar resultado no dia seguinte. Isso faz com que eu estruture uma empresa que é muito mais consistente. Então, quando vem o mercado americano e diz, acabou a era das startups, começou a era dos camelos. Velho, é qualquer empresa no Brasil, o cara que tem uma barraca de cachorro-quente, ele é um camelo, ele precisa guardar ali a água dele para poder passar pelos tempos difíceis e tudo mais. Então, a gente pode explicar muito e não tem que esperar assim, falou nos Estados Unidos, agora a gente pode fazer. Não, a gente não precisa tudo virar unicórnio, a gente não precisa sempre estar tendo que fazer rodada de captação e tal. Ficou, na minha impressão, assim, um certo entendimento de que conseguir fechar uma captação é o objetivo de uma startup. Não é uma captação, é um meio para um fim que pode até não passar por isso. No momento que a gente estava até o ano passado, você tinha muito mais dinheiro de risco disponível do que bons projetos para pegar esse dinheiro. E ninguém se torna sócio de uma empresa ruim, né? Então, se o cara está entrando, talvez seja até melhor para ele do que para você. E tem vários casos de startups que fizeram captação e depois tiveram problemas societários imensos, que o próprio sócio teve burnout, ou os fundadores tiveram burnout, porque, eu brinco, ninguém te dá $1 milhão e te dá um beijo. Todo mundo que te dá $1 milhão vai te cobrar muito e talvez você não precise daquela cobrança para cumprir o propósito da sua empresa, sabe? Então, acho que algumas dessas coisas é bom a gente ter que volta para a gente. Talvez seja melhor empreender como um dono como
a costureira, que sabe que tem que ter o dinheiro, que não pode gastar mais, que não pode se dar o luxo de dar prejuízo, do que como uma pessoa de Nova York que captou 1 bilhão e que tem burn rate, ou seja, eu vou perder dinheiro por 6 meses porque depois eu vou fazer outra captação. Se eu explico isso para meu pai, ele vai falar, que loucura, loucura. É uma loucura mesmo, né? Mas loucuras em alguns momentos funcionam. Mas eu não acho que seja o nosso estilo aqui no Brasil de empreender. Sim, sim. E voltando ao tema do Pantera Negra, o objetivo desses movimentos da estética é colocar os negros como protagonistas das próprias narrativas, né? E a fim de valorizar a história ancestral desse povo, né, do nosso povo, e através de uma perspectiva não branca e não asiática, evidentemente. E diferente do que é discutido em grandes eventos, o que é importante falarmos e o que temos feito no Brasil que não é discutido. E agregando a isso, em termos das tendências tecnológicas e comportamentos, quais ações nós podemos ter para poder potencializar esse movimento para o público negro? Eu acho que a gente tem que ter iniciativas de popularização. Às vezes a gente faz eventos como esse e ficam eventos muito para um público universitário, no sentido de ou está numa idade universitária ou passou por uma universidade, mas isso não chega na massa. E é a massa quem tem muito problema, né? A forma como o brasileiro usou o WhatsApp, a forma como o brasileiro tinha que ter celular de 2 chips, porque naquela época, se você ligasse para a operadora A, cobrava, mas para a operadora B não cobrava e tudo mais. E esses são problemas que a massa enfrenta e que muitas vezes essa massa não consegue ocupar o espaço de quem vai desenvolver uma solução, né? Então, eu acho que popularizar o nosso discurso é fundamental, de a gente ser mais permeável a ouvir as pessoas que estão ali com os problemas do dia a dia e a gente resolver problemas brasileiros do Brasil. O Brasil é um país continental e provavelmente um problema que tem aqui é um problema similar ao que tem na Índia, um problema similar ao que tem na Nigéria. E a gente ter essa mentalidade sul-sul, eu acho que é importante, porque fica parecendo que se você nasce no Brasil, o seu passo seguinte é ir para os Estados Unidos fazer uma rodada de captação, né? Startups pensam assim, mas pode não ser aí, pode ser fazer o próximo passo indo para a África do Sul, indo para a Indonésia, indo para o Vietnã, sabe? Como esse cara foi para Singapura, para depois ir para o mercado americano. Então, a gente ter essa visão é importante, mas fazendo um paralelo, assim, até divagando um pouco sociologicamente sobre Panteras Negras, assim, o nome Pantera Negra, obviamente, tem uma relação com o movimento dos Panteras Negras, e que na época ali dos movimentos civis nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, era um movimento muito contra o sistema, né? Então, a Disney criar isso, né, na época não era da Disney, era da Marvel, eu acho, é um pouco de você tentar pegar algo que era contra o sistema e trazer para o sistema para ficar tudo bem. Acho que a gente pode ter uma discussão se a gente deveria acabar com o capitalismo, essa é uma discussão, ou se a gente pode hackear o capitalismo, né? E hoje o afrofuturismo, especialmente ligado à área da inovação, é como a gente pode hackear o capitalismo para, por dentro do sistema, a gente quebrar algumas barreiras e quebrar um ciclo vicioso que o próprio sistema criou, assim. Então, é bom a gente saber que você tem um jogo aí, então quando o super-herói Pantera Negra, ele também é uma forma de você trazer para dentro um movimento que estava contra o sistema, e a gente entendeu que o que a gente está fazendo hoje é hackear o sistema, porque pelo sistema nós não estaríamos aqui. Então, a gente precisa entender que estar aqui é representar outras pessoas para que a gente tenha um futuro melhor, que significa que mais pessoas, que a gente deixe de ser os únicos, os primeiros e tudo mais. Que a próxima geração seja trivial, ter ministros do Supremo, mulheres negras, a gente deixe de ser assim, o primeiro negro que... Né? Eu acho que um ponto importante que você falou que eu queria frisar é a questão da escuta, porque principalmente nesse ambiente de tecnologia a gente acaba só realmente falando com pessoas muito parecidas e reforçando nossas opiniões e outros momentos que a gente teria de troca, mesmo que fosse só escuta no sentido de ser uma conversa alheia, a gente vai perdendo, que seria o ônibus sem fone de ouvido, ou um caixa do supermercado. Essas interações aleatórias de free talkers, né, soltando uma buzzword aqui, dessas pessoas que você está na fila vai falar, ruim essa fila, em que banco, sei lá o quê, as pessoas que geralmente te incomoda, me preocupa um pouco a gente ser uma sociedade que aponta muito para o isolamento do indivíduo. Eu acho isso muito perigoso, principalmente porque esse isolamento muitas vezes
parte do princípio que são indivíduos muito parecidos que vão começar a se relacionar e aquelas ideias que talvez não fossem tão extremas, elas vão descendo um funil de extremidade porque não tem ninguém freando ou falando alguma outra coisa contrária que, por mais que seja desconfortável, aquilo te provoque e você vai levar para casa, na hora que você for deitar, você vai lembrar daquilo que a pessoa falou. Então, pensar nesses, por exemplo, totens automáticos e toda essa automatização que antes era uma interação humana, ainda que breve, a gente está trocando pela automatização porque a gente precisa ter mais tempo para trabalhar. Nisso, na minha visão, pelo menos, entra um pouco do afrofuturismo de ser algo muito mais humanizado e por isso que, para mim, tem muito a ver com a quantidade de horas que você despende trabalhando. Então, às vezes, você entra, sei lá, na academia de fone, sai de fone e não ouviu o personal da outra pessoa falando da novela com ela. Você não teve nenhuma experiência que já não seria sua, porque você está ouvindo o podcast que você já ouve toda semana, as músicas que você já ouve, recomendações baseadas no seu interesse, que são baseadas num algoritmo. Então, eu acho que tudo isso é muito perigoso quando você vai olhar para o seu contexto e você percebe que você mesmo está fora de contexto, porque você consome coisas que não dizem respeito à sua região ou a outras interações que você poderia ter. Então, escuta, mesmo que seja incômodo ou que seja, sei lá, falar com Uber, falar com um taxista, ouvir o que essa galera, por mais escabrosa que sejam essas opiniões do nosso ponto de vista, eu acho que é importante a gente ser mais provocado nesse sentido e não necessariamente responder na hora, tentar argumentar, mas, cara, o que esse cara consome para falar e para se sentir à vontade de falar isso, sendo que é algo que eu acho um absurdo, né? E só para complementar, assim, de novo, olhando para o viés da sustentabilidade da inovação. Tem uma curva, né, que é bem comum de adoção, que fala que tem os early adopters, late majority, late majority e laggards. Quer dizer, os primeiros adotantes, a maioria inicial, a maioria final e os retardatários. Qualquer inovação, para ela se tornar, para ela ter impacto, ela precisa pelo menos chegar na maioria mais tardia, aquela maioria que é mais resistente à inovação. A maior parte da inovação, ela morre dos early adopters para early majority, ou seja, quando você sai da bolha e você precisa fazer aqueles exemplos clássicos, né? A minha mãe, a minha empregada, a minha... esses exemplos clássicos, quando você precisa que essas pessoas adotem. Então, se você inova com esse olhar da gente para a gente mesmo, ou da bolha, lá na frente você vai ter um problema, porque a sua tecnologia precisa se popularizar, senão ela não vai ter mercado e ela vai ter que sumir, entendeu? Então, para a gente sair desse vale da morte, que é sair dos adotantes iniciais, que são sempre muito abertos à inovação e que se veem na inovação, para ir para a maioria, que em vários momentos não se vê na inovação e se pergunta para que serve isso, se a gente no início do processo, até pensando em design thinking, né, se eu faço um trabalho empático de me colocar no lugar da pessoa, ou melhor ainda, se a pessoa que vai tomar a decisão é a pessoa que tem o problema, você facilita muito e diminui muito o risco de você morrer nesse salto e que você precisa ir para o grande mercado, que é o que as startups chamam de fase de tração, né? Quando você precisa sair de 10 mil, 5 mil clientes para 100 mil, 1 milhão. É aí que várias delas morrem e ajuda se você já, desde o início, já fez pensando que você precisa ser adotado amplamente, né? Sim, sim. E até para a gente fechar aqui, já trazendo para o contexto racial, o algoritmo elaborado por pessoas majoritariamente brancas, de alguma forma exclui racialmente, né, aqueles que não se enquadram nos perfis determinados pelos seus comandos. Vocês têm ideia de qual solução para essa questão, o que fazer e como evitar? Tem uma escritora americana chamada Cat O'Neill, que ela tem um livro que o título em inglês faz muito sentido, assim, que os algoritmos são armas de math destruction, que em inglês é um paralelo com math é matemática e mass, que é massa, né? Destruição em massa. Então, os algoritmos eles não são imparciais, porque se vende, né, se apresenta os algoritmos como se fossem imparciais, mas eles não são imparciais, é só uma forma de você automatizar e escalar um método de decidir, um método de orientar. E em vários momentos esse método pode só automatizar e escalar uma forma que é discriminatória. Se eu pego um algoritmo e olho qual é o padrão dos presidentes da República do Brasil dos últimos, sei lá, 100 anos, né? 120 e poucos anos, 130 anos que a gente tem de república, provavelmente esse algoritmo colocaria no lugar do próximo presidente um homem branco. Porque só teve uma mulher, um presidente negro. Então, assim, o que o algoritmo faria qual é o padrão de um homem branco? Então, provavelmente, o próximo presidente deveria ser um homem branco. Tem um caso de uma empresa que disse que para
parar para cessar a discriminação no processo de promoções dentro da empresa, eles iam usar um algoritmo. Beleza, só que aí depois eles viram que o processo aumentou, tinha mais homem branco sendo promovido. E aí eles foram ver assim, o algoritmo se baseou em dados do passado. E no passado, as pessoas que eram promovidas geralmente eram homens brancos. Então você só automatizou esse processo. Como é que a gente pode lidar com isso? Primeiro, trazendo as massas, trazendo as pessoas que hoje não fazem o código, porque elas vão ter esse olhar. Segundo, precisa de regulamentação, sim. Você precisa ter regras, você precisa ter responsabilização. A empresa que cria um sistema de identificação por imagem, ela precisa ser punida se ela pegou uma pessoa que não cometeu um crime e disse que ela cometeu crime. Por quê? Porque o algoritmo de imagem foi feito não levando em consideração as nuances do rosto negro, porque todo negro é igual, então é só mais um preto aí. Então, essa empresa precisa ser responsabilizada. E para isso você precisa ter leis específicas para isso e não ficar se ancorando num arcabouço legal que não lida com essa situação. Então, eu acho que, bottom-up, a gente precisa ter, de baixo para cima, precisa ter gente desenvolvendo algoritmos com esse olhar, e do ponto de vista top-down, de cima para baixo, você precisa ter regulamentação que aumente a responsabilização de quem faz esses algoritmos. Eu acho que outro ponto importante é a galera de tecnologia entender que, de fato, tecnologia não é imparcial. A gente tem essa visão de hard science e soft science, e a galera de humanas ali é tudo esquerdista e tal. E, tipo, não, tipo assim, talvez, mas a hard science também parte de pré-requisitos ideológicos também. Só que como está mascarado em dados, mas esses dados partem de uma cosmovisão de mundo. Né? Tanto que eu ouvi alguém falando, não vou saber da fonte, mas se você tirar o ponto de vista de sujeito e objeto, a ciência morre. Se você pegar uma cosmovisão em que tudo é um e que o indivíduo realmente enxerga desse jeito, de que as árvores são parentes, essas coisas, é muito difícil você ter esse indivíduo desenvolver uma ciência que é baseado nesse afastamento de objeto e sujeito. Né? O que eu estudo é um corpo externo a mim. Seria uma outra ciência tão eficaz quanto, provavelmente, mas com outros pontos de vista, outras ferramentas. Então, primeiro, acho que entender isso, de o que você produz tem viés ideológico, por mais que seja um aplicativo, e aí dá para trazer para a conversa também PCDs e várias outras pessoas que, tipo, isso que você faz atende esse público, deixa a vida dessas pessoas mais difícil, mais fácil e etc. E outra coisa que também acho que é anexo a isso é top-down também, das pessoas brancas, principalmente, entenderem que, de fato, elas são pessoas brancas, porque a gente cresceu num mundo em que existem pessoas, e aí existem pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, e se você é uma pessoa sem mais nada, quer dizer que você é o auge da humanidade, e dentro de você, você guarda tudo que é humano, e, por consequência, você não precisa de nenhuma dessas outras visões para colaborar com o seu ponto de vista. Tipo, não, o seu ponto de vista é só mais um ponto de vista. Que, claro, foi bastante enaltecido, ainda é enaltecido pela história, mas essa história, como qualquer história, pode ser contada de vários outros jeitos diferentes, e não necessariamente os outros jeitos são menos verdadeiros. Então, ter essa noção de eu sou um executivo branco e, portanto, detenho limitações nessa lista extensa de temas, e estrategicamente, empresarialmente falando, é importante que minha empresa seja capaz de atacar e atender esses temas, porque é para onde a sociedade está se dirigindo, e é onde muitas vezes o lucro está. Aí você muda essa mentalidade para começar a trazer pessoas diferentes, entender suas limitações, olhar para o seu produto de uma forma diferente e talvez até você passe com mais facilidade por vários gargalos e várias questões. Tem um monte de empresa que se queima de graça, assim, que era só ter feito o dever de casa muito antes de, vai fundar uma empresa com os amigos, olha para os amigos, por que só tem 5 amigos brancos aqui? Tipo, ali já dá para resolver essa questão que lá na frente, quando a empresa valer 1 bilhão, vai ser um problemão. Naquela sala que cada um tem R$3 no bolso, sabe? Então, acho que e aí acho que parte muito da escuta, de ouvir das propostas do afrofuturismo, em vez de só ouvir e tentar fazer do seu jeito sozinho, porque acho que uma coisa que dá para aprender com comunidades negras e indígenas em geral é realmente fazer junto as coisas e não ter problema em dividir lucro, em dividir coisa, porque o carinha do pastel, do café, a tiazinha costureira, guardo dela para pagar a conta de luz do mês seguinte, mas empresta para uma filha que vai pega o ônibus todo dia para fazer um cursinho, empresta para fulano, é uma economia muito mais circular, e acho que essa é uma das coisas que
vale a pena prestar atenção e chamar essas pessoas para que execute isso no seu ambiente, ao invés de tentar ver e executar sozinho. Aí talvez a gente comece a ver uma mudança de posicionamento dessas pessoas que têm uma grande capacidade decisiva e favoreça a gente, e a gente favorece em troca, porque afinal ainda é um sistema capitalista que a gente mais ou menos tenta hackear, mas seria discussão para outro painel, se é hack ou não, né? Exatamente. Eu peguei o celular aqui só para pegar uma frase do que você falou, assim, uma frase de Paulo Freire. Ele diz: não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? O afrofuturismo é uma base ideológica inclusiva. A gente quer trazer mais pessoas, dar protagonismo para quem não tinha protagonismo, seja na inovação tecnológica, seja no campo empreendedor, seja nas artes. Assim. Então, eu queria, acho que terminar, né, falando isso. Assim, não existe imparcialidade e o que a gente tem é que estar aberto a reconhecer as nossas falhas e a ser o mais inclusivo possível. Né? Bom, que papo incrível e que melhor forma de terminar, né? Falando sobre inclusão, né? Então, peço por gentileza que vocês possam se despedir, deixar as considerações finais, dizer onde podemos encontrá-los, os trabalhos de vocês, seus contatos, por gentileza. Então, eu agradeço. Assim, vocês podem me achar no LinkedIn, com Lucas Reis, ou pela minha empresa, que é Zygon, ZYGON. A gente tem uma discussão muito grande sobre inovação, Web3, metaverso, marketing digital, análise de dados e tudo que está relacionado a isso. Darkstream.cc no Instagram, sigam lá, é o perfil do estúdio. E é isso, queria agradecer a BlackRock por ter aberto espaço, o Lucas por ter dividido o painel comigo, foi muito legal, muito bom. Aprendi bastante, agradecer ao pessoal da Campus Party por ter recebido a gente, aberto espaço, agradecer quem ficou aí 1 hora ouvindo, obrigado pela escuta, pelo tempo dedicado em ouvir a gente. E é isso, muito obrigado mesmo. A BlackRock que agradece a presença de vocês, agrega muito para a gente, para o nosso papo. E falando sobre BlackRock, eu peço que vocês possam escanear esse QR Code, onde vocês vão ter acesso ao nosso site, nossas redes sociais, e entender um pouco mais sobre nossas atividades, nossos programas, e que esse tema de afrofuturismo ele ainda vai ser bastante citado por nós esse ano, em busca de festivais de inovação, programas. Então, que vocês possam buscar através desse QR Code e conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Um agradecimento especial aos palestrantes, aos painelistas, na verdade, Douglas e Lucas, e um agradecimento também à Campus Party e a todos presentes. Muito obrigado e uma boa tarde.